Momento em que a Casa Espírita abre suas portas e nos irmana em família espiritual em torno da mensagem do Evangelho de Jesus revivida à luz dos princípios espíritas. Então rogamos ao Senhor nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento para que os minutos que aqui passarmos juntos sejam úteis para todos nós, meus queridos. Quero lhes falar um pouco nessa manhã acerca do discipulado. Mas vou falar do discipulado não a partir do olhar do mestre, mas sim a partir da trajetória do discípulo. Como vocês sabem, existem dois grandes discursos de Jesus dirigidos aos seus discípulos e destinados à vivência do discipulado, os dois registrados no Evangelho segundo Mateus. O primeiro, no capítulo 10, retrata a vida individual do discipulado. O segundo, no capítulo 18, são recomendações para a vida coletiva do discipulado. No entanto, na manhã de hoje, nós vamos tratar da aproximação e do desenvolvimento da relação mestre-discípulo a partir da trajetória do discípulo mais conhecido de Jesus, que foi o apóstolo Pedro, aquele que teve as maiores experiências, as mais intensas vivências com o seu mestre, na expectativa de que a trajetória de Pedro possa servir para a nossa trajetória pessoal de aproximação e de convivência e de crescimento na relação com o nosso mestre. Vamos fazer isso a partir de uma leitura de algumas perícopes, de algumas passagens retiradas dos 4 evangelhos canônicos e ordenadas em ordem mais lógica do que cronológica. E nesses relatos nós vamos perspassar por aquilo que a teologia chama de o relato dos milagres de Jesus. E sempre que eu vou falar a respeito dos milagres de Jesus, do alto da tribuna espírita, abro um pequeno parênteses para dizer que o paradigma teológico acerca do milagre é um e o doutrinário espírita é outro. Para a teologia, no geral, os milagres são intervenções sobrenaturais de Deus, mudando o curso da história e o rumo da vida das pessoas. A doutrina espírita vai estudar os milagres de Jesus nos capítulos 13, 14 e 15 do extraordinário livro A Gênese, que tem como subtítulo justamente os milagres e as predições à luz da doutrina espírita. E vai estabelecer ali Kardec, no capítulo 13, que os milagres foram feitos extraordinários produzidos por Jesus, que, no entanto, não tem o caráter de sobrenaturalidade, porque nada existe que esteja fora das leis divinas, das leis de Deus, das leis naturais, as leis físicas e as leis morais da vida. Ainda que a gente não domine os mecanismos pelos quais eles se operaram. Ali no capítulo 14, Kardec vai estabelecer uma hipótese, a hipótese dos fluidos, e oferecer como explicação para boa parte daqueles fenômenos. E no capítulo 15 ele vai revisitar algumas passagens do Evangelho para reinterpretá-la à luz da premissa doutrinária espírita. Dito isso, meus queridos, eu quero lhes dizer que não importa, no contexto de uma palestra espírita, qual o paradigma que você adote, se o teológico tradicional, se o doutrinário espírita, porque não nos importa falar, entender dentro desse contexto, se o fato ocorreu e se ocorreu como ocorreu. O que nós buscamos quando falamos ou trazemos o relato de um milagre ou de um feito extraordinário de Jesus é a lição que estaria por detrás daquele relato, entendendo então os milagres como sendo as parábolas vivas de Jesus. Dito isso, fecha-se o parênteses e começa-se o discurso propriamente dito, que vai nos levar à trajetória de Pedro. E a primeira pergunta que a gente se faz é como foi que o discípulo encontrou seu mestre? Como foi que Pedro chegou até Jesus? E quem nos retrata isso de uma maneira mais completa é o Evangelho segundo João, no capítulo 1, os versículos 26 até o 43, você lendo ali vai entender que havia uma forte expectativa pela vinda de um Messias, de um Cristo, um ungido, um enviado de Deus, que iria instaurar uma nova era em Israel de prosperidade, uma nova era de transformação. Chegaram a essa conclusão a partir da leitura exaustiva que os judeus sempre fizeram das suas escrituras sagradas, o Tanakh, a Bíblia hebraica, que futuramente, posteriormente, foi incorporada naquele compêndio de textos que ficou conhecido como Antigo Testamento na nossa Bíblia Sagrada.
né? Ali no livro, na leitura dos livros dos profetas de Neevim, havia fartas referências indicando que Deus enviaria alguém que restauraria Israel, que mudaria as coisas. E ali no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, eles haviam identificado o termo para a contagem da vinda do Messias. Ali em Daniel 9, 25, está escrito que o Messias viria 69 semanas após a reconstrução ou a restauração de Jerusalém. Aprofundando nas suas próprias leituras das Escrituras, eles haviam identificado o termo inicial da contagem desse prazo no livro de Neemias, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 8. Eles identificaram que a ordem para restaurar Jerusalém foi dada no 20º ano do reinado de Artaxerxes. E isso remontava ao ano de 455 antes da Era Comum, calendário judaico, ou antes de Cristo, calendário gregoriano. Ora, sabendo o termo inicial, bastava eles fazerem as contas. Então, 69 semanas depois, entendendo a semana profética, como eles já entendiam, composta por 7 anos e não por 7 dias, a conta de multiplicar é muito simples, 69 vezes 7 vai dar 483. Tenho certeza que você fez essa conta de cabeça. Partindo de 455 a.C., isso daria exatamente no ano de 28 da Era Comum, ou depois de Cristo, tempo em que vivia um certo João Batista, que vivia para pregar que os tempos haviam chegado, que o reino dos céus estava próximo e que o Messias já estava entre eles. E atraiu uma grande multidão de pessoas interessadas em encontrar e identificar esse Messias, entre eles André, irmão de Pedro, que se filiou ao discipulado de João Batista e viu quando João Batista identifica em Jesus aquele, nas belíssimas palavras do texto sagrado, o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, André passa a seguir Jesus. Jesus, vendo-se seguido, volta-se para trás e lhe pergunta: que buscais? André então responde: Rabi, onde tu moras? Jesus diz: vinde e vede. E diz o texto bíblico que André e outro discípulo inominado passaram o restante da tarde, toda a noite com Jesus, para no dia seguinte levar a notícia a seu irmão Pedro. João 1, verso 41, achamos o Messias. E aí levar Pedro até a presença de Jesus, que o identifica como Simão Bar-Jonas, aquele que os homens chamarão por Kefas. Meus queridos, o que a gente pode extrair de ilação útil e doutrinária em torno dessa passagem bíblica que vai levar ao discípulo encontrar o seu mestre? A primeira coisa que a gente pode pensar é que para encontrar Jesus é preciso estar procurando Jesus. Porque se você não procurar Jesus, você passa por ele e sequer o reconhece. Pedro e André estavam procurando Jesus. Haviam saído de sua cidade em Betsaida, estavam em Betânia, do outro lado do rio, em busca daquele a quem as Escrituras Sagradas falavam que viriam. Então, a primeira questão do discipulado vai dizer que existe uma inquietude que vai gerar uma busca. Certa vez, perguntaram a Sócrates, grande filósofo grego, viveu 450, 500 anos antes de Jesus, se ele, sendo um homem sábio como era, se fosse dado levar até ele uma pessoa comum, uma pessoa do povo, e essa pessoa passasse algum tempo com Sócrates, se ela sairia dali, ela também sábia, ela também um filósofo. E Sócrates vai responder de forma muito significativa, citando o exemplo de sua mãe, que segundo ele era parteira, mas uma excelente parteira, uma exímia parteira, que havia ajudado a trazer muitas crianças à luz. No entanto, disse Sócrates, por melhor parteira que a sua mãe fosse, ela jamais conseguira trazer à luz um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. Notem que reflexão importante. É preciso que você esteja grávido em busca de Jesus, em busca do conhecimento, para que você possa identificar o seu mestre. Se você estiver satisfeito em rodar o software vida, quer dizer, viver, nascer,
reproduzir-se, crescer, dormir, se você estiver envolto apenas com as coisas materiais, você passa por Jesus ou por onde ele se encontra e não o reconhece e não fica com ele. Quantos de nós não trazemos à casa espírita parentes e amigos dizendo: vão até lá, olha, eu encontrei ali o sentido da vida, o caminho, as respostas que eu procurava. A pessoa vem, ouve ou frequenta uma ou duas reuniões e vai embora. Por quê? Porque não estava imbuída da mesma busca. Então, o discipulado é fruto dessa inquietude que vai demandar uma busca para que você possa identificar o seu mestre e aí ouvir as palavras de André, seu irmão. Achamos o Messias. Achamos é o verbo que vai indicar o resultado da ação de procurar. Achamos aquele a quem estávamos procurando. Outro ponto importante que repercute nos nossos ouvidos até os dias de hoje é a pergunta de Jesus a André, irmão de Pedro: que buscais? Como a nos dizer que existem diversos motivos e diversas razões para a humanidade ou para o homem se aproximar de Jesus. Nem sempre essa aproximação vai na direção do discipulado. Muitas pessoas, na verdade, uma grande multidão de seguidores iam até Jesus para se beneficiar da ação dele, da presença dele e daquilo que ele poderia fazer nas suas vidas. Elas queriam que Jesus resolvesse os seus problemas, curasse as suas enfermidades, partilhasse os seus bens, resolvessem as suas dificuldades. E essas pessoas iam, se aproximavam, encontravam ou não aquilo que estavam procurando e continuavam a sua vida. O discipulado, ele é movido por uma outra busca que está retratada na resposta de André ao Senhor. Rabi, quer dizer, mestre, onde tu moras, significa: quero ter mais intimidade com você. Se você está movido dessa inquietude que redundou numa busca, você precisa identificar o seu mestre e aumentar a sua relação com ele. Aproximar-se de Jesus não para se beneficiar daquilo que ele possa fazer por você, mas dos ensinamentos que ele possa trazer para que você conduza a sua vida. Pedro e André estavam movidos ou imbuídos dessa inquietude e dessa busca. E então passam a seguir Jesus. E aí nós pulamos para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 a 10, você lerá que André e Pedro passaram a acompanhar aquilo que Jesus pregava. O evangelista vai dizer que Jesus estava no lago de Genezaré naquela manhã. Lago de Genezaré, mar da Galileia, um lago de grandes proporções, extensa, 18 quilômetros de comprimento, 16 quilômetros de largura, intensa atividade pesqueira, em torno do qual comunidades de pescadores se formavam e se tornou a plateia predileta de Jesus para as boas novas do reino. Estava ali, o evangelista Lucas vai dizer, estavam ali Pedro e André, e Jesus entra num dos barcos de Pedro para pregar. Lucas vai dizer que Pedro era mais do que um pescador, era um empresário da pesca, tinha por sócios João e Tiago, os filhos de Zebedeu, o próprio André, e ali Jesus então faz a sua preleção para a plateia, e a essa preleção se segue um convite a Pedro: vamos para águas mais profundas. E Pedro dirige a sua embarcação para o meio do lago. Ali Jesus faz um outro convite: lance a sua rede do lado direito do mar. É nesse momento que Pedro vai obstar, racionalmente, dizendo, informando ao seu mestre: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. No entanto, em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes, e diz o texto bíblico que, ao lançar as redes, uma tão grande quantidade de peixes acorreu que as redes começaram a se esgarçar. E Pedro precisou fazer sinal para chamar os outros barcos para que pudessem embarcar o produto daquela pescaria. É nesse momento que Pedro tem uma atitude belíssima. Ele se prostra de joelhos e tributa a Jesus o resultado dessa que foi considerada, é considerado pela teologia, a primeira pesca miraculosa, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E aí Jesus vai dizer a ele: fique tranquilo, não tenha medo. De hoje em diante eu te tornarei um pescador de homens ou de almas. Meus queridos, belíssima passagem bíblica, que tem importantes reflexões que a gente possa fazer. A primeira delas, seguindo a ordem do nosso raciocínio:
O discipulado foi fruto de uma inquietude, de uma desconformidade com os padrões simplesmente materiais da vida. Essa inquietude redundou numa busca que levou à identificação de um mestre. Identificado o mestre, você precisa ter intimidade com ele, aproximar-se para ouvir o que ele tem a lhe dizer. E esse ouvir o que ele tem a lhe dizer vai ser seguido por um convite ao aprofundamento. Vamos para águas mais profundas. Meus queridos, trazendo para os nossos dias de hoje, você, frequentador dessa casa espírita, que vem num domingo pela manhã, ouvir aquilo que Jesus tem a lhe dizer nas palestras doutrinárias espíritas que vão reviver o Evangelho, trazer de volta à nossa memória os ensinamentos de Jesus. Vocês serão convidados brevemente, tenho certeza que já foram, a esse aprofundamento, sobretudo ao aprofundamento na compreensão da mensagem cristã. Convite ao aprofundamento que vem na forma de vamos participar dos estudos da casa, vamos participar das atividades assistenciais da casa, vamos intensificar e muitas vezes a gente reage a esse convite com aquele ceticismo inicial do apóstolo Pedro, que vai dizer, Senhor, disso aí eu sei, isso eu domino completamente, eu sou um profissional da pesca, e eu vou lhe dizer mais, eu trabalhei a noite inteira por uma razão, porque os peixes eles saem para se alimentar à noite, não é de dia, não. E de dia, ao contrário do que o senhor falou, eles não vão para o meio do mar, eles ficam ali. Nós espíritas reagimos muitas vezes assim, no convite ao aprofundamento nos estudos, porque a gente espírita acha que sabe tudo. Eu tenho ouvido, e conversava com a Rosalina, que a tribuna espírita tem servido para tantas divagações sobre tantas coisas, e nós esquecemos muitas vezes de evangelho e doutrina espírita, que seria a finalidade, porque o espírita acha que sabe. E o convite ao aprofundamento, ele é típico da doutrina espírita. Para ficar apenas em duas citações básicas. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, a famosa mensagem do Espírito Verdade aos espíritas: espíritas, amai-vos e instruí-vos, em consonância com a questão 780 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que o progresso moral ele é consequência, ele é decorrente do progresso intelectual. Então você precisa estudar para saber, para conhecer quais são as leis divinas, qual é a vontade de Deus, o que Ele espera de nós. E é nesse momento em que nós consentimos em lançar a nossa rede, dentro daquilo que a gente achava que sabia, que vai ocorrer uma tão grande quantidade de luzes que nós vamos nos reconhecer pecadores diante de situações que a gente nem imaginava que pecava. E é nesse momento que o discípulo fiel vai se prostrar e dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, apenas para ouvir um segundo convite. Não, agora que você sabe um pouquinho, venha participar da obra. Porque Deus não nos quer como ouvintes passivos da mensagem do Evangelho. Emmanuel vai dizer que Deus quer colaboradores. E aquele que já aprendeu um pouquinho, aquele que já adiantou-se um pouquinho, vira-se para trás para ajudar aquele que está um pouquinho atrás. Essa obra do discipulado é uma obra, o processo evolutivo, ele, embora ele seja individual, ele é feito, ele é realizado no âmbito da coletividade. É assim, uns ajudando aos outros. Então vem esse convite a participação mais efetiva da construção do reino dentro e fora de si mesmo. E é isso que Pedro faz. E passa a levar Jesus para dentro de casa. Aí nós pulamos para Marcos. No capítulo 1, do 29 ao 31, existe uma curiosa perícope bíblica, belíssima, 3 versinhos muito simples que a teologia batizou de a cura da sogra de Pedro, que é realizada em Cafarnaum. Ali diz o texto bíblico que depois de pregar na sinagoga naquele sábado, Jesus é conduzido à casa de Pedro, em Cafarnaum. Pedro havia se mudado de Betsaida para Cafarnaum para ficar perto de Jesus, perto do seu mestre. E ali ele entra na sua casa e encontra a sogra de Pedro, enferma, com febre, toca-lhe a mão, ela se levanta imediatamente, começa a servi-lo. Esse é o texto bíblico singelo, mas que, no entanto, traz profundas reflexões. A primeira reflexão que a gente pode fazer, seguindo a ordem lógica do raciocínio que nos conduziu até aqui.
O discipulado surgiu daquela inquietude que redundou naquela busca, que identificou o mestre, que aproximou-se dele, que aprofundou-se no conhecimento, que internalizou a mensagem, e aí o discípulo passa a levar Jesus para dentro de casa, para que a presença do mestre dentro da sua casa possa beneficiar também os seus familiares. Existe, meus queridos, um pastor batista muito conceituado, chamado Charles Spurgeon, contemporâneo de Kardec, viveu naquela época, e os seus discursos foram muito famosos à época e compuseram um grosso compêndio de mais de 1.600 páginas, onde ele faz a leitura das parábolas e dos milagres de Jesus, segundo Charles Spurgeon. Me chamou a atenção o texto dele, porque ele tem uma prática que eu conheço. Ele isola um versículo bíblico para depois tecer os seus comentários em 3 frentes, normalmente, e é a mesma técnica que o instrutor Emmanuel vai se utilizar para fazer a exegese espírita das Escrituras Sagradas pela mediunidade de Chico Xavier no século seguinte. Pois bem, Spurgeon tem um texto, um sermão, na verdade, a respeito dessa passagem. Ele vai chamar a atenção de 2 coisas bastante interessantes. E a primeira é exatamente essa: que o discípulo que internalizou a mensagem de Jesus, ele leva o seu Senhor para dentro de casa para que ele possa beneficiar a sua família. E ali, Spurgeon tem uma frase muito difícil de ser lida e muito dura de ser ouvida. Ele diz assim: se os seus pais ou os seus filhos duvidam da sinceridade da sua fé, é melhor você começar a duvidar de si mesmo. E é muito verdade isso, meus queridos, porque muitas vezes nós somos grandes conhecedores e vivenciadores teóricos da mensagem espírita da porta de casa para fora. Falamos muito de Jesus no trabalho, nas redes sociais, no Facebook, mas esquecemos de levar Jesus para dentro de casa para que ele possa beneficiar os nossos familiares. E o instrutor Emmanuel, numa mensagem chamada Ajudemos Sempre, no livro Fonte Viva, ele vai dizer, comentando uma passagem da parábola do bom samaritano, onde há uma vasta discussão em torno da figura do próximo, quem é o próximo que deveria ser ajudado. Emmanuel vai dizer que, via de regra, o próximo que necessita do nosso auxílio imediato é aquele que está mais perto de nós. E o Espiritismo vai nos dizer que um dos mecanismos mais significativos, mais sábios e mais amorosos de Deus é reunir sob o mesmo teto espíritos que se desarmonizaram no passado, para que, com a bênção do esquecimento daquilo que fizeram, possam novamente, através do exercício dos laços consanguíneos e das afinidades familiares, reconstruir e harmonizarem-se com as leis divinas, com as leis do amor. Então o discipulado começa a ser vivido dentro de casa. É para ser vivido junto aos seus familiares. Se você não fez isso ainda, é sinal de que você não ouviu direito aquilo que seu mestre tinha a lhe dizer. Spurgeon chama a atenção, então, de um outro aspecto, em que ele vai falar da reação da sogra de Pedro quando se viu curada. Aqui, meus queridos, é preciso contextualizar a questão da febre. Porque ter febre ao tempo de Jesus era estar enfermo. Hoje a medicina já não considera a febre como uma doença. A febre é um sintoma, mas ao tempo de Jesus a febre era uma enfermidade e mais, estar enfermo era estar sendo punido, castigado por Deus. Existe uma perícope bíblica no livro de Levíticos, no capítulo 26, a partir do verso 16, que é conhecida como castigo pela desobediência, que mostra ali, relata ali, os transtornos que Deus, Yahvé, iria trazer para o seu povo se ele não obedecesse, dentre eles a febre. Então, estar com febre era estar sendo afligido por Deus. Você pode imaginar a febre também, dentro de um contexto mais simbólico, como mais do que a elevação da temperatura corporal, mas aquelas ânsias, aquelas volúpias que muitas vezes abatem-se sobre o discípulo, na vida comum, na vida cotidiana. Vocês já ouviram falar na febre pelo poder, a febre pelo dinheiro, a febre do sexo? Isso tudo que o toque de Jesus vem restabelecer o equilíbrio para o discípulo enfermo. E
quando o discípulo se vê restabelecido, e aí o destaque que Spurgeon dá, a reação da sogra de Pedro, chamando a atenção para o verbo, que é o elemento da ação que qualifica, o elemento da oração que qualifica a ação do sujeito. Ela passa a servir. E para o advérbio, que é o elemento que qualifica o verbo, no caso um advérbio de tempo, imediatamente. Ela levanta-se e passa a servir. E diz ele, não há no texto bíblico nenhuma referência que alguém tenha lhe pedido para fazer coisa alguma. Pedro não lhe pede nada, Jesus não lhe pede nada, a filha dela não lhe pede nada, é uma reação espontânea que tem um nome, gratidão. O discípulo que se viu tocado pelo seu mestre levanta-se e passa num movimento de gratidão a servi-lo imediatamente. Ali Spurgeon, fazendo um pouco de graça no seu texto, ele vai dizer que aquela mulher não se levantou para ir conversar com as vizinhas na esquina, nem se levantou para preparar um sermão para fazer como ela havia sido beneficiada pela graça, nada disso. Muito provavelmente ela se levantou para ir preparar o jantar para servir para aquelas pessoas, o que nos traz de volta o raciocínio inicial. É servindo na família que você começa a prática do discipulado. Muitas vezes o que Jesus espera de nós é que nós comecemos a nos tornar pessoas melhores na vida comum, e isso você pode fazer desde já, desde hoje, desde agora, se tornando um melhor marido, um melhor pai, um melhor irmão, um melhor companheiro, um melhor profissional. Isso, meus queridos, é o chamado para a santificação da vida diária, que todo discípulo que ouviu Jesus deve pôr em prática. No entanto, nós espíritas, e aí eu tenho lugar de fala, nessa seara, nós almejamos por grandes obras, grandes realizações. Quando algum conhecimento nos ocorre, nós desejamos a mediunidade missionária de um Chico Xavier para receber páginas de sabedoria, e nós desejamos a oratória iluminada de um Divaldo Pereira Franco, nós desejamos grandes obras e esquecemos que para termos acesso às grandes obras, nós precisamos começar pelas pequeninas. E muitas vezes nós negligenciamos as grandes oportunidades de trabalho, de servir Jesus, que nos é dada desde o momento presente, desde o momento que você se dispõe a levantar-se e começar a servir. Podemos e devemos começar a servir Jesus desde já, servindo dentro do nosso próprio lar, dentro da situação em que fomos inseridos. Há uma das 41 belíssimas parábolas de Jesus que me chama uma especial atenção, que é a conhecida parábola dos talentos. Nela há uma frase que eu acho assim de uma beleza poética e simbólica muito profunda, que é o momento em que o dono dos talentos louva o servo que foi produtivo com poucos talentos recebidos. Ele vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel. Porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades. E a verdade, meus queridos, é que nós não estamos conseguindo ser fiéis nas pequeninas coisas. Almejamos grandes realizações, mas não damos conta de sermos fiéis das pequeninas coisas em que nós nos vemos, negligenciamos as possibilidades que nos são conferidas. Pedro internalizou Jesus, levou Jesus para dentro de casa e aí se habilitou a presenciar grandes realizações. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus é pródigo porque ele nos traz duas situações, dois relatos de feitos extraordinários produzidos por Jesus. O primeiro, conhecido como a primeira multiplicação de pães e peixes. Aquele momento em que Jesus, tocado de compaixão por uma enorme multidão que o demandava, porque era como um rebanho sem pastor, diz Mateus numa belíssima frase, ele resolve curar todos os seus enfermos. E ali, naquela comunhão em que a providência divina se encarnada beneficiava aquela multidão, os seus discípulos chegam para lembrar o seu mestre que eles precisavam dispersar a multidão porque começava a entardecer e eles precisavam ir atrás de alimento.
É nesse momento que Jesus lembra os seus discípulos que eles mesmos deveriam alimentar aquela multidão, e é relembrado por ele da impossibilidade material do feito. Como assim, Senhor, se temos somente 2 peixinhos e 5 pães conosco? Jesus chama-os a si, abençoa-os e distribui-os, e vai dizer o texto bíblico que ali se alimentaram 5.000 homens, fora crianças e mulheres, estabelecendo então o milagre do compartilhamento. Milagre do compartilhamento que a doutrina espírita não passa ao largo. Kardec faz uma pergunta de cunho sociológico, de cunho econômico, na questão 705 do Livro dos Espíritos. E ele vai perguntar aos espíritos da codificação se o planeta Terra sempre produziria o suficiente para fazer frente às necessidades do ser humano. E os espíritos da codificação vão dizer que sim, o planeta Terra sempre vai produzir o suficiente para fazer frente às necessidades humanas. O problema está no ser humano se contentar com o suficiente. Estabelecendo, então, de forma muito clara que aquilo que está sobrando na sua geladeira, na sua casa, no seu armário, provavelmente está faltando na casa de alguém, e aí vem a lição do compartilhamento, que também faz parte do discipulado. Mas o relato que me parece mais simbólico e significativo é o que se segue a esse dentro do mesmo capítulo de 14 de Mateus. Porque depois de feito isso, de alimentado a multidão, Jesus propõe uma coisa estranha. Ele pede que os seus discípulos embarquem no barco de Pedro e se lancem ao mar, ao mar da Galileia, enquanto ele se propõe a ficar e dispersar a multidão. Os discípulos fazem isso, Jesus fica ali, dispersa a multidão, diz o texto bíblico, no final da tarde, ele sobe ao monte para orar. E do alto do monte ele vislumbra a embarcação dos seus discípulos sendo açoitada pelo vento, pelas ondas, sob forte tempestade. Diz Mateus que na 4ª vigília da noite, Jesus então vai até eles, caminhando por cima das águas. É nesse momento que eles se assustam, porque imaginam que era um fantasma. E é nesse momento que Jesus lhes diz, não tenhais medo, sou eu. E é nesse momento que Pedro tem uma atitude ousada, ousadíssima, até arriscada. Pedro diz assim, Senhor, se é tu mesmo que estás aí, manda que eu vá até ti, caminhando eu também por cima das águas. Jesus olha para Pedro e diz, vem. Pedro desce do barco, dá 2, 3 passinhos vacilantes, tem medo e começa a afundar. Ao começar a afundar, clama pelo seu mestre, Jesus o retoma pela mão, o coloca dentro da embarcação, aonde a tempestade se acalma. Meus queridos, belíssima passagem e absolutamente simbólica passagem bíblica, que permite vários olhares e várias interpretações. A que eu vou oferecer aqui para vocês é a minha, dizendo que a primeira coisa que precisamos entender é que a água sempre foi o elemento simbólico da materialidade do mundo, porque está na horizontalidade. A água está sempre na horizontalidade do mundo. Então, ela simboliza o elemento material. De tal maneira que embarcar e lançar-se ao mar da Galileia é uma metáfora muito adequada para o processo de encarnação ou reencarnação. Você toma um barco, um corpo físico e lança-se às águas da reencarnação para fazer essa travessia. Jesus não vem junto, porque um espírito puro já prescinde do elemento material para se manifestar. Mas não perde de vista os seus discípulos, acompanha tudo do alto e ali vislumbra a nossa personalidade sendo agitada pelos ventos e pelas águas, na perspectiva evolutiva que nos sacode ainda nas nossas paixões e vem ao nosso encontro em forma de auxílio. É nesse momento o ponto do discipulado que eu queria chamar a atenção. Pedro resolve que naquele momento ele poderia se igualar a Jesus e diz, Senhor, eu também quero caminhar sobre as águas. Mas, meus queridos, nós seres em processo evolutivo não temos ainda o mesmo domínio sobre as coisas materiais que os espíritos já puros, já elevados, e Pedro começa a naufragar. Infelizmente, meus queridos, os noticiários, os telejornais estão aí cheios de relatos de discípulos de Jesus que naufragaram no exercício do discipulado,
deixando-se levar pelas seduções ou pelas demandas das questões materiais. O ponto filosófico interessante é porque Jesus incentiva a empreitada perigosa de Pedro. Porque ele fala, vem Pedro, e não fala, não Pedro, fica aí, não sai desse barco que você... É engraçado, meus queridos, esse movimento vem Pedro de Jesus é muito similar ao vai filho, do pai do filho pródigo em Lucas 15. Deus permite a experiência dos seus filhos mais inexperientes, e a doutrina espírita trabalha esse contexto. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai ser informado que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. E na questão 120, Kardec, munido dessa informação, ele faz uma pergunta de cunho filosófico muito sagaz. Ele fala, se é assim, se somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, para chegarmos à perfeição, nós vamos ter que passar pelo caminho do mal. E os espíritos da codificação vão responder de forma absolutamente sábia, não pelo caminho do mal, mas pelas sendas da ignorância. E são os caminhos da ignorância que muitas vezes nos levam ao erro, e é o erro que muitas vezes, e o reconhecimento do erro, que nos leva ou nos abre a possibilidade do aprendizado. Porque, meus queridos, a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Está aí a questão 919, citada por 9 entre 10 palestrantes espíritas em algum momento da sua vida de palestrante, aquela questão que vai nos chamar ao autoconhecimento. Porque autoconhecer-se é conhecer os seus limites, é conhecer as suas fragilidades. E autoconhecimento traz sofrimento, traz decepção, mas traz também a possibilidade do aprendizado. É por isso que Jesus incentiva os passos perigosos de Pedro. Mas notem, Jesus permite a experiência, mas não permite o naufrágio. Quando o discípulo que se vê naufragando clama pelo seu mestre, ele o toma pela mão e o restitui à embarcação. Metáfora mais do que evidente do que tomar um novo corpo, porque muitas vezes é naquele interregno de tempo chamado, que a doutrina espírita chama de erraticidade, entre uma e outra reencarnação, que nós vamos fazer aquele balanço e identificar os pontos em que naufragamos. A primeira parte do livro Os Mensageiros, André Luiz vai destinar a retratar o relato de muitos mensageiros, muitos discípulos de Jesus que vieram para o discipulado comum, na mediunidade, na oratória, e que naufragaram, um movimento que a gente vai ser compelido a fazer muitas vezes apenas no plano espiritual, e aí vai ser conduzido ao novo barco para, munido das reminiscências daquelas experiências, refazermos e reconstruirmos a nossa jornada, o que não invalida, meu querido, de caso você já identifique algum naufrágio na sua vida, você já imediatamente clame a Jesus e retome ao barco do trabalho. Porque há sempre tempo para o aprendizado, há sempre tempo para o refazimento e há sempre tempo para recomeçar e para trabalhar o quanto antes melhor. Feito isso, meus queridos, Pedro passa mais 2 anos de experiências ali com seu mestre, acertando aqui, errando ali, até aquele momento de Mateus 16, 13 ao 16, em que ele vai ouvir a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Os seus discípulos vão responder, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou, e tu quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus passa então a ter uma outra face, um outro significado para Pedro. Ele cresce em importância na vida de Pedro, e isso vai habilitá-lo a presenciar a transfiguração no Tabor, que vem na sequência, no capítulo 17, aquele momento em que Jesus aparece com a sua face mais brilhante, com as roupas mais luminosas, e junto com Jesus, Moisés e Elias vão levar o seu discípulo Pedro a mais uma atitude ousada, propor construir 3 tabernáculos, 3 tendas, para que junto com ele habitassem Jesus, Moisés e Elias. É aquele momento do exercício do discipulado, que na constância do bem, na prática do bem, você vive aquela satisfação interior e você acha que você já pode aprisionar o divino no humano. No entanto,
o relato bíblico vai nos dizer que essa experiência é fugaz, ela é passageira e ela não nos exime de continuar vigilantes, porque Pedro vai descer do Tabor justamente ou quase que diretamente para aquele episódio, que é o conhecido episódio da negação de Cristo, aquele a quem ele acabara de reconhecer. Esse episódio, meus queridos, que marca de certa forma o final da trajetória de Pedro, ou quase o final, está escrito ou descrito nos 4 evangelhos canônicos. É aquele episódio conhecido de todos, em que Jesus alerta o seu discípulo na última ceia, na última refeição que ele faz com o seu colégio apostólico, reunido, que naquela mesma madrugada, antes que o galo cantasse, Pedro negaria por 3 vezes, apenas para ouvir do seu discípulo destemido, audaz, que aquilo jamais ocorreria, que ele seria capaz de dar a própria vida por Jesus, se preciso fosse. Meus queridos, vocês conhecem o relato dessa história. Naquela madrugada, Jesus é preso, não trava-línguas, não. Jesus é preso e entregue para ser julgado no sinédrio. E Pedro passa a acompanhar tudo à distância. E por 3 vezes é identificado como um daqueles que seguiam o agora prisioneiro. E nas 3 vezes Pedro nega. A última, em Mateus 26, 74, com requintes de crueldade, porque Pedro vai praguejar contra aquelas pessoas que o identificavam, e é nesse momento que o galo canta, e é nesse momento que, diz o texto bíblico, Pedro chora amargamente. Muito provavelmente, meus queridos, Pedro estava imaginando as providências a tomar a partir do dia seguinte para libertar o seu amigo. No entanto, os fatos da vida se precipitaram sobre ele. Na manhã do dia seguinte, a pena de morte foi confirmada pelo pretório. Ao meio-dia, a execução da pena, às 5 horas da tarde, Jesus estava morto, deixando o seu discípulo com uma grande amargura no coração. Amargura essa que é inferida a partir do relato das 3 vezes em que Jesus reaparece, ressurge para os seus discípulos no Evangelho segundo João. A primeira, quando Madalena traz a notícia, o Pedro, quando a recebe, sai em desabalada carreira em busca da gruta, para conversar, ou ver, ou verificar que o seu mestre havia revivido e, no entanto, não encontra Jesus lá. A segunda foi na própria casa de Pedro, mas ali estavam reunidos todos os seus discípulos e Pedro não teve um momento de intimidade do seu Senhor. A terceira, belíssima, no último capítulo do último evangelho, no capítulo 21 de João, João vai nos levar de volta para o mar da Galileia, onde tudo começou. E vai nos levar de volta àquela primeira pescaria, dizendo que Pedro resolve passar a noite novamente pescando, e junto com ele embarcaram seus companheiros. E mais uma vez, durante aquela noite, ele passa a noite toda trabalhando e não pega nada. Na manhã seguinte, diz João, Jesus estava na praia, mas eles não o reconheceram. Mas ouvem a sua voz, dizendo, filhos, têm algo para comer? E aí eles respondem, embarcados, que não haviam pego nada naquela noite. E vão ouvir novamente a ordem, pois lancem a rede do lado direito do barco. E eles fazem isso. E diz o texto bíblico que dessa vez eles pegaram 153 grandes peixes. Eu fico sempre espantado de ver que João contou a quantidade dos peixes. E quando eles estão recolhendo, João tem um insight e diz para Pedro, mas aquele é o mestre. E aí Pedro tem uma atitude belíssima, ele se joga no mar e cobre a nado a distância que separava a embarcação da praia, percorrendo os 200 côvados, cada côvado 45 centímetros, uma distância de 90 metros, para ter um momento de intimidade com Jesus. O que Pedro fala com Jesus naquele momento a gente não sabe, porque João ficou contando os peixes no barco. Mas a gente imagina que Pedro teve a oportunidade de aliviar o seu coração, de pedir perdão a Jesus pela negação, de ter reafirmado novamente o seu amor, e eu digo isso porque quando João volta e retoma a narrativa, Pedro e Jesus já tinham providenciado um fogareirozinho. Eles pedem um peixe, assam um peixe, tomam de jejum, e aí João registra a pergunta de Jesus a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que eles me amam? Notem, meus queridos, que é uma pergunta reflexiva, que só pode dizer respeito àquele amor que Pedro novamente hipotecou ao seu mestre, naquele momento de intimidade,
E Pedro vai reafirmar o seu amor. Essa pergunta vai ser feita por mais 2 vezes. Pedro vai reafirmar o seu amor para ouvir então de Jesus. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro sai do discipulado para o apostolado. Meus queridos, encerro a preleção dessa manhã fazendo uma breve recapitulação da trajetória de Pedro, que é a minha, que é a sua, que é a nossa. Essa trajetória que se inicia num momento de inquietude de desconformidade com os padrões materiais do mundo, que vai nos levar a uma busca para algo mais transcendente, que vai nos aproximar de um mestre, que vai nos fazer identificarmos esse mestre e ouvirmos o que ele tem a dizer, para então nos aprofundarmos desse conhecimento, internalizarmos essa mensagem e começarmos a espargi-la na nossa vida, começando das pessoas mais próximas, acertando aqui, errando ali, até que nós possamos finalmente fidelizar definitivamente o nosso coração a Jesus. Por isso eu termino lhes dizendo que eu rezo todas as noites para me aproximar de Jesus, para que a mensagem da cruz, da renúncia e da entrega seja aquilo que a minha boca prega e que o meu coração sinta. Não deixe, Senhor, que eu minta, lhe digo, porque eu acho que mente. Todo aquele que prega Jesus na cruz do desejo que sente, mas que troca bem mais que rapidamente o reino dos céus que almeja, mas que seja emaranhado, como o joio semeado em meio ao trigo. Por isso eu lhe peço, amigo, apanha-me em tua rede, Senhor. Mata a minha sede de amor. Cauteriza a minha alma e coração, que a ânsia de ter e de poder possa finalmente esmorecer e calar toda a insatisfação. Meus queridos, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para todos nós, e que tenhamos todos um bom domingo. Muito obrigado.